Olá meu irmão, olá minha irmã, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula do nosso conteúdo de discipulado. Hoje nós vamos iniciar aqui o Tabernáculo de Moisés, um tema muito interessante, muito esperado, e eu acredito que você também vai gostar. Então fique com a gente aí, porque a gente vai começar hoje a falar sobre o tabernáculo. Hoje eu quero falar um pouco sobre as características principais, né, como que foi que Deus revelou a questão da construção do tabernáculo para Moisés, um pouco do seu significado geral, e aí daqui para frente, nas próximas videoaulas, a gente vai começar a entrar na questão do significado de cada um dos utensílios, das cores, o que simbolizavam. Então, assim, vai ser conteúdo muito rico, muito cheio de informação. Hoje é só mais um overview, mas acompanha porque isso é a base do que vai vir pela frente. Antes de começar, vamos aqui fazer uma oração? Feche os seus olhos, acompanhe comigo, por favor. Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez aqui, Deus querido, diante da Tua presença, eu quero entregar nas Tuas mãos esse momento, onde nós vamos estudar um pouco mais da Tua Palavra. Senhor, abre a nossa mente, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, nos dê sabedoria e discernimento para entender um pouco dos Teus mistérios. Em nome de Jesus eu oro e apresento esse momento nas Tuas mãos. Amém. Querido, antes de começar propriamente dito, eu quero falar um pouco para você sobre a bibliografia, né? É muito importante citar isso daí, porque eu pego algumas citações e vou pesquisando conhecimentos, então eu faço questão de elencar para você da onde que saiu essas informações que de repente eu vou estar passando para você. A base do conteúdo que eu utilizo é o material do Antigo Testamento 1, do Seminário Teológico Nazareno do Brasil. Também tem a questão da referência da Bíblia Sagrada online. Eu geralmente, quando eu vou no online, eu uso a versão NVI, uma linguagem mais atual, para poder ficar mais fácil de traduzir esses temas aqui na exposição. Mas como referência também eu tenho a Bíblia Thompson na versão Almeida, edição contemporânea. E os artigos, basicamente, que eu utilizei aí para poder trazer um pouco de conteúdo, enriquecer um pouco de conteúdo para nós, é um artigo de Moisés Figueiredo, né? O título dele é O que representa o Tabernáculo de Moisés, tem aí o link para depois, se você quiser acessar. Eu tenho também um outro artigo que eu já coloquei, mas na verdade eu só deverei utilizar na próxima videoaula, que é de Calvin Gardner, sobre o significado espiritual do material e das coisas usadas no tabernáculo. Talvez hoje a gente não fale muito sobre isso, o tempo vai ser um pouco curto, não quero me alongar, vou deixar isso mais para a próxima videoaula. E aí nós temos também o livro A História dos Judeus, né, de Flávio Joséfos, que é um livro clássico, eu já usei ele em outras videoaulas, e aqui sem dúvida tem alguma citação interessante aí também que eu retirei de lá para poder passar para vocês. Bom, eu quero começar a falar aqui sobre a importância do tabernáculo de Moisés, de forma bem sucinta, né? Assim, só para a gente poder entender. É um dos lugares mais sagrados da antiga aliança, né? Todos os que queriam se aproximar de Deus iam para lá. Vamos entender um pouco a importância disso. Olha que comparação interessante. Deus usou um capítulo para falar de toda a criação, aproximadamente 3 para poder falar do Êxodo, e 13 capítulos aí só para falar do tabernáculo, ou seja, tamanha riqueza de detalhes e a questão até mesmo da importância, né, desse tabernáculo para o povo de Israel. Nós vamos ver aí, né, que Deus mandou, né, o povo de Israel construir um tabernáculo, e isso está escrito lá no livro do Êxodo, no capítulo 25, no verso 8. E na versão em português, né, diz o seguinte: e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Essa é a versão NVI. A João Ferreira de Almeida contemporânea também está no mesmo significado. A gente vai ver que se você for buscar o original do hebraico e depois fazer a transliteração, o significado aí mais próximo, a melhor tradução seria a seguinte, ó: e me farão um santuário e habitarei dentro deles. Ou seja, o maior propósito do tabernáculo era para que Deus não habitasse só no meio do povo de Israel, mas sim dentro do povo de Israel, a força de presença maior,
né? E aí nós vamos ver, né, que dentro do tabernáculo, a hora que eu apresentar a figura e a gente começar a esmiuçar um pouco ele, nós vamos ver que ali tinha, né, o pátio, né, e no meio tinha a tenda, né, a tenda, e aí nós temos alguns nomes que são dados para a tenda, né, a tenda ou o santuário, você vai ver em alguns momentos se chama a tenda da congregação e a morada de Deus. Quando a gente vai para o hebraico entender o significado da palavra tenda, né, ohel, nós vamos ver que significa aonde Deus se revela, ou seja, a tenda é o lugar onde Deus se revela. E aí eu quero falar, o tabernáculo, ele representava um pequeno pedaço do céu na terra. Ou seja, foi uma forma didática que Deus usou para mostrar e ensinar o seu povo um pouco do céu através dos ritos e dos utensílios que tinham dentro do tabernáculo. Em poucas palavras, representava uma réplica do céu na terra, representava atributos de Deus por meio dos utensílios, que a hora que a gente começar a estudar cada um dos utensílios, você vai entender o significado de cada um e qual é a relevância e qual era a mensagem que ele já queria trazer quando nós olhamos para o Novo Testamento ou para Cristo, né? E representava a morada de Deus. Eu coloco aqui 6 razões para a qual Deus mandou construir o tabernáculo. Nós vamos entender o porquê. Vamos lá. A primeira seria o seguinte: fins didáticos. Através dos seus ritos, utensílios, móveis e cerimoniais, Deus pôde ensinar coisas espirituais, partindo do conhecido para o desconhecido, do visível para o invisível, do material para o espiritual. Israel precisava de uma prova material da presença de Deus. Uma coisa muito interessante, eu já comentei em vídeos anteriores, que o povo de Israel, até então ali estava começando a ser formado por Deus, né? Eles viveram os últimos 430 anos ali no Egito como escravos, né? Uma boa parte desse tempo como escravos sob o jugo dos egípcios e um povo de cultura extremamente forte na idolatria e que tinha a idolatria associada sempre a algum símbolo, né? Algum animal, alguma coisa parecida. Então, eu entendo que o tabernáculo foi uma forma que Deus utilizou de também proporcionar ao povo de Israel que eles pudessem assimilar alguma coisa. É claro que a gente vai ver que existe um cuidado, um zelo de nunca limitar a questão de Deus ao tabernáculo, né? Porque senão ali também seria a questão de uma idolatria, mas não é isso, porque o nosso Deus é espírito, ele é muito maior que isso. Mas o povo de Israel precisava ter uma referência, era um povo carente de ter uma referência. E o tabernáculo foi aquela situação de saber aonde buscar Deus, aonde eu vou encontrar Deus. E isso é muito interessante que o primeiro encontro do povo de Israel com Deus foi no Monte Sinai, como nós vimos nas aulas anteriores. Mas através do tabernáculo, algo que poderia ser aí transportado para onde eles fossem, eles poderiam saber que Deus estaria com eles aonde eles estivessem. E a gente sabe, né, que Israel, pela história, depois aí quando a gente vai ver, eles enfrentaram muitas lutas pela frente, né? E com algo visível na mão, algo portátil que eles pudessem levar, ficaria para eles mais fácil de saber que Deus estava presente com eles. Então isso foi de suma importância, a estratégia de Deus com relação à questão do tabernáculo. Uma outra coisa interessante, por meio dos tipos e símbolos do tabernáculo, Deus anunciou ao povo de Israel a glória que estava por vir. Por meio também do tabernáculo, Deus poderia ensinar a nação de Israel sobre o conflito entre a questão da santidade divina e a pecaminosidade do homem. Através do tabernáculo e dos sacrifícios, Deus ensinaria ao seu povo que o acesso à sua presença só seria possível por meio de sangue. No caso aí da antiga aliança, que era o que a gente estava vivendo naquela época, né? Um animal puro, ele substituía o homem. E ali a questão do pecado do homem. Com a questão da nova aliança, Jesus Cristo assume esse papel de substituto. Ok? Bom, então vamos avançar. Aí está a questão da imagem do tabernáculo. Eu vou pedir então para que você
já vá abrindo a sua Bíblia. Nós vamos então agora começar a fazer uma apresentação dessa ilustração. E eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo, no capítulo 27, do verso 9 ao 19. Eu vou tentar utilizar um recurso aqui, vamos ver se esse recurso vai ajudar, né, para a gente poder explicar um pouquinho mais aqui como funciona. Vamos lá. Eu quero falar para você primeiro assim, né, o perímetro do tabernáculo, como você pode ver, ele era retangular, né? Ele era retangular aí. Então, pronto, ok. Uma coisa interessante também, né? No meio, né, desse espaço que nós temos aqui, tá? Nesse espaço interior, nós temos aqui no meio a tenda. Aí que está a tenda, que a gente falou do nome tenda, né? Agora vamos falar sobre a localização, o posicionamento geográfico. Aqui, claro, dá para ver que é a entrada do tabernáculo, certo? E aí, a entrada do tabernáculo, a frente da tenda e do tabernáculo, que ficava virado para a mesma direção, era sempre voltada para o oriente, ou seja, para o leste, ok? Subsequentemente, né, atrás nós teríamos então o oeste. E aí nós temos aqui à nossa esquerda do vídeo, então, o sul, e aqui à direita do vídeo, o norte. Toda vez, então, que o tabernáculo era montado, ele teria que ser geograficamente posicionado dessa forma. Porque toda vez que o sol nascia, os raios solares batiam direto na entrada aqui da tenda. Ok? Bom, o perímetro, esse espaço que nós vimos aqui, ele é chamado então de átrio. Por isso que eu pedi para você abrir lá no Êxodo 27, porque é lá onde fala do átrio, ou pátio, tá? Nós tínhamos aqui, vamos então começar a entender, um ambiente onde eram feitas as imolações dos animais, que seriam sacrificados, ok? Nós temos aqui, depois então desse ambiente da imolação dos animais, o altar dos holocaustos, que era onde eram oferecidos os holocaustos a Deus. Esses animais eram colocados ali e queimados. E logo em seguida, depois, entre o altar do holocausto e a tenda, nós tínhamos aqui a bacia de bronze. Tá? Eu vou adiantar rapidamente aqui só para você entender. A bacia de bronze, ela ficava com água, e ali o sacerdote, depois de oferecer o sacrifício, né, ele se sujava as mãos. Então, antes de entrar na tenda, ele passava pela bacia de bronze para lavar as mãos e limpar os pés, borrifava água nos pés, ok? Então, abre aí a sua Bíblia e vamos começar a acompanhar comigo a partir do verso 9. Nós vamos ver o seguinte, que do verso 9 e no 10, nós estamos falando aqui, ó, dessa lateral aqui, ó, da lateral sul, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai ver lá é que o comprimento, né, ou seja, a ponta aqui, era de 100 côvados. Ou seja, um côvado 45 centímetros aproximadamente, vamos colocar aí 45 metros. Se você estiver usando uma Bíblia na versão NVI, provavelmente já vai trazer isso em metros para você, tá? Bom, e ele então tinha aqui as cortinas, tá vendo essa cortina branca que tem aqui? Elas eram iguais, tá? Nós vamos ver que elas eram iguais, e essas cortinas, elas eram então de linho trançado, tá? E tinham ali 20 colunas, né? Então você tá vendo aqui as colunas, em cima tudo parece que é branco, mas é prata, você vai ver depois que eu vou falar que é prata. Essas colunas aqui, tá? Elas tinham então 20 colunas com 20 bases. As colunas, elas eram de bronze. E aí nós temos aqui, tá vendo que eles têm as amarras aqui, ó, onde prendem as colunas dos dois lados, né? Tanto para dentro como para fora. Essas amarras, elas eram presas em argolas, que também eram de pratas. Então as colunas eram de bronze, com as suas bases de bronze, e elas tinham as argolas de prata. Nós vamos ver que mais para frente tem um versículo que fala especificamente sobre essa parte superior da coluna aqui, né? Alguns lugares chamam de cornija, né? Mas essa parte de cima, tá difícil aqui eu consegui fazer um trenzinho aqui, mas deixa eu ver se eu diminuo esse negócio aqui, ver se melhora, peraí. Não, peraí, acho que tem que ser aqui, tamanho, fecha aqui, deixa eu ver se melhora, peraí. Aqui, ó,
ficou quase igual. Mas essa parte de prata aqui, tá vendo? Ela é chamada de cornija, ela era realmente de prata junto com as argolas, onde estavam as amarras ali, ok? Então nós estamos falando aqui da lateral sul, né? E do verso 9 e 10, ok? Você vai ver que no verso 11, então, ele fala que a lateral norte, que é o outro lado, ele é semelhante à lateral sul. Também, então, com 20 colunas, tá? Todas nas mesmas características, nas mesmas condições, tá certo? Então, eram iguais, espelhados, né? Vamos assim dizer. Aí nós temos no verso 12, falando do ocidente. O ocidente, lembra aqui que era o ocidente? Então, se aqui era o leste, lá era o oeste. O oeste é o ocidente, é os fundos, né? Vamos assim chamar, o fundo do tabernáculo. Comprimento, então, já era de 50 côvados. Lembra que eu falei que era retangular? Então, aqui, né, 100 côvados na lateral norte e sul, né? Perdão, né? Sul e norte, e depois ali na oeste, no lado oeste, era de 50 côvados. Esses 50 côvados aí representavam mais ou menos 22 metros e meio, tá? Bom, nós vamos ver também que lá, então, como era metade do tamanho, ele tinha 10 colunas, né? Também das mesmas características, com bronze, com a base de bronze, com a parte de cima feita em prata, com argolas de prata, e também utilizando cortinas de linho fino trançado, ok? Muito bem, vamos então agora para frente aqui, ó, tabernáculo, para frente, lá no verso 13 ao 15, tá certo? Então vamos lá, do verso 13 ao 15, nós vamos ver que o comprimento da frente, retangular, logo então todo o comprimento da frente era 50 côvados, certo? E aí o que a Bíblia fala lá no verso 13, né? Que aquela parte ali, né, era... Tá vendo que aqui tem o meio, né? Vamos assim dizer. Então, o meio tinha 20 côvados, nós vamos ver lá na frente. Logo, sobraram 30, então seria 15 aqui e 15 aqui. Ó, que legal? Então, aí daria os 50 côvados, tá certo? Então, ficava assim distribuído. E aí nós vamos ver, então, que a Bíblia fala com relação a isso, que era as colunas da mesma forma, com as cortinas iguais, feitas de bronze, com a cobertura de prata, as argolas de prata, e as cortinas de linho trançado, tá? Isso a gente vai ver então aí do verso 13 ao 15. Vai comigo agora, por favor, no 16, né? Que nós vamos falar então da porta aqui, ó, da porta do átrio. Aí tem algumas características diferentes, né? Como eu disse, o comprimento aqui era 20 côvados, mais ou menos 9 metros, com 4 colunas, certo? Dividido então entrada e saída. Detalhe, aí entra um detalhe, as cortinas eram diferentes das demais, tá vendo que aqui era branco, tudo uma cor só, né? Aqui já não, aqui tem cores, tá? Não tá exatamente nas cores aí que fala aqui na Bíblia, mas essa é uma imagem representativa, e aí aqui na Bíblia fala que as cores eram azul, celeste, púrpura, que é o roxo, né? E o carmesim, carmesim é vermelho, tá certo? E aí, então, nós tínhamos aqui, e eles eram o quê? Trançados, ok? Bem desenhados. Ah, interessante, né? Uma nota de rodapé. No livro de Flávio Joséfos, ele diz que, inclusive, essa cortina da entrada, ela tinha desenhos, né? Objetos desenhados ali, feitos pelo pessoal que foi dado por Deus para construir o tabernáculo, mas uma observação extremamente interessante. Nenhuma desses desenhos representava algum tipo de animal. Exatamente para não fazer nenhuma relação com a idolatria do Egito. Olha que coisa interessante, né? Isso está no livro de Flávio Joséfos, ok? Terceiro livro de Flávio Joséfos, capítulo 5. Tá? É lá que estão essas informações. Muito bem, vamos comigo voltando à Bíblia no verso 17, e aí nós vamos ver o seguinte, uma informação, né? Todas as colunas terão então as suas cornijas, a Bíblia em algumas versões falam faixas, que é aquela parte superior aqui da coluna, né? Rapaz, como eu tô difícil de desenhar com o dedo aqui, mas é isso aqui mesmo, ó, tá aqui, ó, aqui. Essa parte superior aí, ela é em prata, né? Bem como os seus ganchos para poder então fazer as amarras, ok? Coisa linda, né, gente? Que obra maravilhosa.
Vamos lá, no verso 18, nós vamos ver então que o pátio do átrio, tá? O pátio, esse ambiente aqui interno, tá? Ele teria então no total, aí aqui faz um overview geral do pátio, né? 100 côvados de comprimento por 50 de largura, lembra? Retangular, e aí então era 45 metros aqui por 22,5, ok? Com cortinas em formato de véu de linho fino trançado. E aí tem um detalhe novo que aparece agora, a altura das cortinas, né? Ela era de 5 côvados, ou seja, 2,25 metros. E com bases de bronze, ok? Bom, e no verso 19, nós temos para finalizar que todos os utensílios sagrados, né, está escrito na Bíblia, todos os utensílios sagrados utilizados, inclusive estacas da tenda que usavam aqui para fixar, né, eles eram de bronze. Nós vamos ver depois que tem um significado para a questão do bronze, certo, irmãos? E aí nós vamos ver também nas próximas aulas o significado de todos os metais, não só a questão do bronze. Nós vamos ver que se usa muito ouro, né, a prata, e também nós vamos falar sobre o significado das cores, né? Por que tem as cores. Vamos ver também os utensílios com mais detalhe. Aqui hoje eu só quero dar uma apresentação geral. Muito bem, eu vou tirar esse negócio daqui. Peraí, deixa eu consigo tirar aqui, fechar, só um pouquinho, amados. Ok, fechou. Vamos aqui no próximo slide. Aqui, rapidamente, só para a gente poder falar, nós temos aqui os utensílios, né? Então, nós temos aqui na parte superior, vamos botar o recurso de novo, né? Nós temos aqui, ó, o altar do holocausto, né? Lembra que eu falei que ficava logo na entrada da porta lá, passava a primeira cortina da entrada, ficava o altar dos holocaustos, onde os animais eram oferecidos em sacrifício. A bacia, lembra da bacia, né, de bronze, que ficava ali. E aí nós vamos ver que esses outros 4 utensílios ficavam dentro da tenda. Nós já vamos ver a tenda aqui, nós vamos explicar. Nós temos aqui a mesa dos pães da proposição, essa aqui. Depois o candelabro de ouro ou a menorá. O altar do incenso e a arca da aliança. Isso aqui é muito interessante. Cada um tem a sua simbologia, o seu significado, ok? E nas próximas aulas nós vamos estar falando sobre cada um deles. Vai acompanhando com a gente aí, vai seguindo, vai seguindo. Entra na Kombi e segue o fluxo, vamos nessa. E agora nós vamos então falar sobre a tenda. Olha que coisa linda aí a tenda, vamos falar. A tenda, amados, eu vou pedir para você ir lá no capítulo 26 do livro do Êxodo, e é onde nós vamos detalhar um pouco sobre a tenda. Deixa eu botar o recurso aqui de novo, que eu vou fazer os rabiscos, ok. Então vamos lá. Primeiro, né, do verso 1 ao 6, nós vamos ver o seguinte. As cortinas internas laterais da tenda, tá? Então nós estamos vendo aqui, né, que aqui, lógico, às vezes a apresentação dificulta um pouco, mas internamente toda a parte de dentro aqui era fechada com cortinas, tá? São essas cortinas internas aí que estamos falando. Eram em torno de 10 de linho trançado nas cores, de novo, né? Azul, roxo e vermelho, tá certo? Azul, púrpura e carmesim. E bordadas com querubins. Cada uma tinha um comprimento de 28 côvados por 4 côvados, ou seja, 12,60 metros por 1,80. Todas elas iguais, né? Eram 2 jogos de 5 cortinas ligadas a umas às outras, né? E as cortinas tinham laçadas na cor azul, ao total de 50 laçadas que eram presos em ganchos de ouro, fechando assim, então, a questão do tabernáculo, na lateral e no fundo. Do verso 7 ao 11, nós vamos ver, então, as cortinas superiores. Aqui não mostra muito bem, né? Mas aqui dá para ver um pouquinho da parte dela, a parte superior, ok? E aí nós tínhamos lá a cortina superior para cobrir a tenda. Eram 11 cortinas de pelo de cabra, com um comprimento de 30 por 4 côvados, ou seja, 13,5 metros por 1,80, todas iguais. 5 cortinas de cada lado e uma delas dobrada ao meio na frente da tenda, tá certo? Bom, nas bordas elas tinham 50 laçadas para amarras
e cada uma com 50 colchetes de bronze para unir as laçadas e fechar também a parte de cima do toldo. No verso 12, nós já vamos ver então que o que sobrou das cortinas laterais faziam o fundo, tá? Verso 14, temos então as coberturas de pele, aí já dá para dar uma ideia aqui, né? Ó, no desenho aqui, ó, o vermelho que a gente vê aqui, depois a gente tem essa outra por cima bege, né? Então a gente já tem uma ideia do que seria, tá? Então aqui fala no versículo 14, temos a cobertura de peles de carneiro na cor vermelha, tá vendo aí? Dá para ver, né? E uma cobertura de couro fino por cima. Era uma proteção, né, de chuva para as intempéries e aquela história toda. Do verso 15 ao 21, a Bíblia já nos fala sobre as armações de madeiras, né? Essa parte interna aqui, toda essa parte interna, parecia um grande caixote, né? Mas de madeira de acácia, né? O negócio era top, gente. E aí vamos lá, madeira de acácia para sustentar o tabernáculo, para manter isso em pé, né? E aí cada uma dessas tábuas, elas também, olha, Deus foi detalhista no projeto, né? Cada uma das tábuas tinha de 10 côvados por 1,5, mais ou menos 4,5 metros por 70 centímetros, eram todas iguais. As armações, elas tinham encaixes, né, para poder então fechar uma com a outra, travava, né, a estrutura. E também elas tinham, né, a quantidade de 20, né, então de cada lado, tanto do lado sul como do lado norte, tinham 20 tábuas, né, que faziam essa armação, ok? Com as suas bases, né? Então eram 40 bases, porque as bases aqui, tá vendo? Dá para ver um pouquinho aqui das bases, ó. As bases que faziam o que? A sustentação, né? A fixação no chão, tá certo? No verso 22 ao 25, só um segundinho, por favor. Desculpa, gente, mas tem que molhar a garganta, né? Vamos lá. Do 22 ao 25, as armações e as bases eram de confecção semelhante, tá? As das laterais. Porém, nos cantos, elas eram duplas. Então, aqui nós estamos falando do fundo, né? Para poder dar sustentação maior. Tinha colunas duplas lá no fundo. Do verso 26 ao 28, fala o seguinte, temos a descrição das travessas. Isso aqui é muito interessante. Também era feita de madeira de acácia, ao total de 5 para cada lado e para os fundos, né? E aí, eram 5, vocês geralmente vão encontrar, né, na internet algumas imagens que aparecem 4, mas a quinta, ela sempre passava pelo meio, né? Aqui fala, inclusive, na Bíblia fala isso, né? Que a travessa central, ela ficava na metade e atravessava a armação de fora a fora, tá? E a gente consegue ver aqui, ó, que tem aqui as armações, essas aqui, tá vendo? Essas aqui, ó, isso aqui é o que dava a sustentação. Elas tinham argolas nas tábuas, né, por onde elas passavam, tá certo? Ok. As tábuas e as argolas, olha que lindo, né? Eram cobertas de ouro, tá? Isso está no versículo 29. No versículo 31 ao 33, nós já temos agora falando sobre o véu de linho, que é esse véu interno aqui. Opa, deixa eu tirar o Szinho. Esse véu interno aqui, ó. Uau, esse véu aí, nós vamos falar um pouco sobre ele agora, tá? Do verso 31 ao 33. Ele era de linho, trançado com fios e tecidos também nas cores azul, roxo e vermelho. Ele teria um bordado com artes da figura de querubins, né? Ele era colocado sobre 4 colunas que davam a sua sustentação, colunas também de acácias recobertas com ouro puro, com ganchos de ouro sobre bases de prata. O véu, aí entra um negócio interessante, ó. Ele servia para separar, tá vendo que ela estava aqui ó, no meio? Ele separava 2 ambientes, tá? Esse primeiro ambiente aqui, daquele outro lá no fundo, lá, ó, ok? Esse aqui era o Santo dos Santos, vou botar 2 S aqui. E esse aqui era o lugar santo. O Santo dos Santos também era chamado de Santíssimo, tá?
E aí nós vamos ver que tem um negócio muito interessante lá dentro, tá? Então, o Santo dos Santos, nesse lugar aqui, somente o sumo sacerdote poderia entrar. Então, somente o sumo sacerdote poderia passar dessa cortina aqui, ó, para dentro do Santo dos Santos. E uma vez por ano, na festa da expiação. Ok? Bom, nós vamos ver também que do verso 34 e 35, Deus diz para Moisés o seguinte, olha, e lá dentro do Santo dos Santos, está bem pequeno aqui, mas acho que dá para você ver, lá vai ficar a Arca da Aliança. É um dos utensílios, lembra? A Arca da Aliança está lá dentro do Santo dos Santos. Mas depois vamos falar sobre a Arca, é muito bonito de estudar sobre isso, tá? E aí nesse outro ambiente aqui, ó, nesse outro ambiente aqui, o lugar santo, não o Santo dos Santos, o lugar santo, nós vamos ter outros 3 utensílios, que seria, né, lá no meio, o altar dos incensos, né? A Bíblia ensina para nós que o altar dos incensos, o incenso é como o símbolo da oração dos santos, né? Dos filhos de Deus. Resumindo aqui, tá, gente? Tem mais significado, mas vamos lá. Aqui nós temos do lado, percebam aqui, do lado norte, né? Do lado norte, aqui, ó, a mesa da proposição. Essa mesa, ela tinha em cima dela 12 pães sem fermento. E esses pães, eles representavam, cada um deles, uma das tribos de Israel. Certo? Tem mais significado, só dando uma pincelada. E aqui nós tínhamos o candelabro, ou a menorá, com as 7 pontas aí. É muito interessante, porque vocês viram que a tenda era totalmente fechada. Então, a única luz que tinha ali dentro, ela vinha da menorá, né? E aí nós vamos ver também, quando a gente estudar a questão da função dos sacerdotes, que eles tinham a responsabilidade de acender a vela, apagar, cuidar do altar dos incensos, checar a questão dos pães, cada um tinha suas responsabilidades lá que eles tinham que fazer para que tudo funcionasse perfeitamente. E vocês viram então que todo o tabernáculo ele era montável e desmontável, tá? Então para onde o povo de Israel, eles estavam ali ainda perto do Monte Sinai, na base do Monte Sinai, eles ficariam, tanto é que o tabernáculo foi montado ali, e aí depois, quando eles continuaram a viagem, eles desmontaram e levaram junto com eles, e quando paravam, montavam, né? E aí do verso 36 e 37, nós temos para finalizar a questão da cortina da entrada, né? Aqui a cortina da entrada, que lá fala que a cortina da entrada também na cor azul, roxo, vermelho, em linho trançado, né? Para sustentar essa cortina, haviam 5 colunas de acácia, também recobertas com ouro e com bronze. Ok? Amados, então assim, basicamente hoje o nosso objetivo era dar uma visão geral sobre o tabernáculo, tá? Nós vamos então na próxima aula começar a entrar na questão do significado, na questão vou falar um pouco das cores, dos metais, um pouco do significado de cada um deles, e aí depois a gente vai começar a avançar falando sobre os utensílios. Se você quer já se preparar, começar a estudar, começar a ler, nós vamos estar falando aí entre os capítulos 25 ao 31, ok? Por enquanto, aí depois a gente continua. Pois bem, terminamos aqui a nossa videoaula de hoje. Eu espero que isso possa ter, é bem simples, né? É um conhecimento básico, mas foi o que a gente passou, inclusive, para o nosso pessoal do discipulado. E é para ter uma noção, né? E a gente vai estar avançando em relação a esse tema aí, um dia de cada vez, tá ok? Que Deus abençoe a sua vida, que se você gostou desse conteúdo, você pode compartilhar, fique à vontade. Eu recebi informações que tem pessoas no Brasil, né? Nós estamos aqui na América, isso aí faz parte de um trabalho da nossa igreja aqui nos Estados Unidos, mas nós temos pessoas no Brasil acompanhando esse projeto, sendo abençoados por isso também, pessoas recém-convertidas que estão aproveitando para conhecer um pouco das Escrituras. E isso é muito legal, porque hoje em dia a internet não há fronteiras, né? Não tem limites, não tem barreiras, e aonde puder alcançar, ela vai atravancando. Então, se você está gostando desse conteúdo e quer compartilhar com alguém que você acredita que isso vai abençoar a vida dele também, fica à vontade, pede para a pessoa se inscrever no canal
Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link dos vídeos anteriores para que você possa também entender por que nós chegamos até esse ponto, conhecer um pouco do projeto. E lá no canal também existem outros vídeos que às vezes eu estou postando com algumas mensagens de encorajamento, de esperança, algumas reflexões e também outras mensagens respondendo algumas perguntas, dúvidas do pessoal que faz parte do discipulado conosco. E se você não faz parte do discipulado presencialmente, mas está acompanhando o conteúdo e tem alguma dúvida, deixa a sua pergunta abaixo, tá ok? Que Deus abençoe a sua vida, que você seja muito feliz e a gente vai caminhando juntos.